Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? No vídeo anterior, que é esse do card, a gente começou a mexer no vespeiro das relações entre o SUAS e o sistema de justiça. Analisamos alguns resultados da pesquisa nacional feita pelo CNAS e pelo FNAS e identificamos que ela aponta para duas grandes lacunas, que eu chamei de lacuna investigativa e lacuna pericial. Só que para enfrentar esse assunto, a gente precisa olhar melhor para esses procedimentos. A gente precisa fazer um parênteses na relação entre o SUAS e o sistema de justiça e olhar para a investigação e para a perícia. E aí entender onde esses procedimentos se inserem no sistema de justiça brasileiro. Quando a gente compreende, pelo menos de modo geral, já que eu não sou advogada nem jurista, o modo como o sistema de justiça e responsabilização é organizado, a gente entende de cara a incompatibilidade entre as requisições de investigação e de perícias aos serviços do SUAS. Conhecendo melhor o funcionamento do sistema de justiça, a gente vai ter mais preparo, tanto para fundamentar e bancar a negativa do que não é nosso, no caso, quanto para compreender o que é nosso e como podemos fazer o que é nosso sem ferir códigos de ética e direitos dos usuários que atendemos. E para isso, nós vamos abrir um parênteses nesse vídeo e no próximo, e num deles nós vamos falar das perícias e no outro da investigação. A gente começa com isso que é caso de polícia, a investigação, já que afinal as lacunas que a pesquisa nacional mostrou foram justamente essas. A exigência de que o SUAS faça investigação e a exigência de que o SUAS faça informações que mais parecem perícias do que informações. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Olá, colegas do SUAS e pessoas interessadas em conhecer melhor a assistência social. Tudo bem com vocês? A série Mexendo no Vespeiro tem como objetivo justamente dar ferramentas para você se posicionar na hora em que uma requisição de uma delegacia, do Ministério Público ou do Poder Judiciário chega até você, aí no seu CRAS, aí no seu CREAS. Eu fiz uma série porque isso não é assunto para um vídeo só. Primeiro, olhamos a pesquisa que constatou que o SUAS tem sido demandado a suprir dois procedimentos que não fazem parte das suas atribuições: investigação e perícias. E hoje vamos falar de um desses procedimentos e de como ele se situa no funcionamento do sistema de justiça e de responsabilização. Como eu disse, eu não sou advogada nem juíza, então pode ser que eu erre um pouco no juridiquês, mas a ideia é fazer uma fala que seja interessante para o nosso consumo enquanto trabalhadores do SUAS. Vamos começar falando do que é caso de polícia, a investigação. Não tem como mexer no vespeiro sem compreender como funciona esse sistema. Até os documentos que a gente lê por aí, que dizem que não é nossa a atribuição de investigar, ficam mais claros e fáceis de entender se a gente conhecer esse funcionamento e onde a investigação entra. Ao final dessa série, você vai ter ferramentas para fundamentar as negativas e, como eu disse, para atender o que é nosso, o que é do SUAS, de forma que não fuja ao escopo da assistência social e que não esteja ferindo o código de ética da sua categoria profissional, nem os direitos das famílias que a gente atende no SUAS. Mas antes de seguir na conversa, aquele lembrete básico para você já curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações. E siga também o nosso Instagram, que está aparecendo aí para você. Para informações sobre cursos, você pode visitar o nosso site, que está aqui na descrição do vídeo. Na minha trajetória de mulher do SUAS, eu tenho uma caminhada maior na proteção especial do que na básica. Acho que eu já falei isso para vocês aqui. Eu fiquei 5 anos no CRAS e todo o restante desses meus quase 15 anos de SUAS foram na proteção especial. Quando eu saí do CRAS, eu virei coordenadora de CREAS por 4 anos. E depois eu assumi a direção da proteção especial do meu município. Fiquei um tempo com a média e a alta complexidade, quase enlouquecendo, com mais de 20 serviços de acolhimento, 2 CREAS, um centro pop rua, enfim, num imenso mundo da proteção especial. Então eu tenho mais experiência na especial do que na básica.
Só que na especial a minha maior experiência é como gestora e não como técnica de nível superior. E nesse papel de gestora de serviços da especial, seja da média, seja da alta, a gente interage muito com o sistema de justiça. E o interessante é que no mesmo período em que durante o dia eu era diretora da proteção especial do SUAS da minha cidade, à noite eu era professora de psicologia jurídica para graduação em psicologia e direito. Vejam então que de certa forma eu circulava nos dois mundos. No mundo do SUAS, como trabalhadora, naquele momento gestora da especial, e no mundo do sistema de justiça, como professora de psicologia jurídica. E dizendo justamente para os alunos o que era do sistema de justiça e o que não era do sistema de assistência social. Preparar as aulas da universidade só me dava mais ferramentas para fundamentar quando uma requisição que vinha para mim no SUAS não era da competência da assistência social. Então, nesse vídeo de hoje e no próximo, abstraiam um pouco a Ana, mulher do SUAS. Nós vamos trocar de crachá e eu viro a Ana, professora de psicologia jurídica. Mas claro, o objetivo não é você virar investigadora nem perita. O objetivo é você conseguir fundamentar melhor o porquê que isso não faz parte do SUAS. Hoje nós vamos focar, como eu disse, na investigação. Nosso ponto de partida é a delegacia. Começamos na denúncia então, certo? Pé. Errado. No senso comum, usamos a palavra denúncia de modo equivocado. Não precisamos mudar isso, mas saber que, tecnicamente, aquilo que nós chamamos de denúncia não é a denúncia. Já já nós vamos falar do que é a denúncia. Tecnicamente, uma informação que chega a uma delegacia de polícia se chama notificação. Quando uma pessoa vai à delegacia e informa a autoridade policial sobre um fato que pode configurar um crime, ou ela liga anonimamente dizendo que tem alguém estatelado do outro lado da rua, essa pessoa está notificando, ela está informando a autoridade policial. Popularmente, isso é conhecido como denúncia, mas tecnicamente isso é uma notificação, uma comunicação de uma ocorrência. No vídeo de hoje eu vou dar um exemplo bem drástico, mas é para ficar mais fácil de você entender. Vamos dizer que a delegacia recebeu uma ligação informando que na casa tal, do bairro tal, tem um corpo de uma pessoa boiando numa piscina. A polícia chega ao local e não existe ninguém na casa, só a pessoa já falecida ali na piscina. Possivelmente nós estamos diante de uma situação de morte violenta. Não é morte natural, porque a pessoa não tinha uma doença, não estava em tratamento para uma doença grave. Então ela não morreu em decorrência de causas naturais, da evolução de um quadro biológico. Ela morreu de causas violentas. Ela estava bem vivinha uns 4, 5 dias antes e agora ela está ali na piscina boiando. E ninguém sabe o que aconteceu. As mortes violentas, elas podem ser de 3 tipos. Suicídio, homicídio ou acidente. Para a pessoa ter parado ali na piscina, podem ter acontecido 3 coisas. Ou ela se jogou, não queria mais viver, a piscina era funda e ela sabia que não conseguiria sair. Então nós estaremos diante de um caso de suicídio. Ou a pessoa pode ter caído acidentalmente e se afogado, porque ela não sabia nadar. Ou pode ser que ela estava nadando e teve um mal súbito enquanto estava nadando, desmaiou e aí se afogou. Nesse caso, estaremos diante de um acidente, foi uma fatalidade. Por fim, a pessoa pode ter sido empurrada. Alguém a empurrou sabendo que ela não sabia nadar, ou dificultou que ela saísse da água. Ou ainda, pode ser que a pessoa já tenha sido jogada sem vida na piscina, numa tentativa de fazer parecer um acidente. Nesse caso, estaremos diante de um homicídio. Suicídio, homicídio e acidente são as chamadas mortes violentas, que não são de causas naturais, mas de causas violentas. E em todos esses casos é obrigatória a investigação. E essa investigação vai começar a partir da chegada dessa informação à autoridade policial, por meio de uma notificação, de um boletim de ocorrência ou de uma ligação, de uma informação mesmo. E aqui vejam, nós temos um fato bem concreto e que desencadeia tudo isso. E um fato que não pode ser ignorado. Existe um corpo boiando na piscina. Resta saber como ele foi parar ali. Se ele caiu, se ele se jogou ou se ele foi colocado ali. Por isso, esse fato vai demandar tanto investigação quanto perícias. Digamos que a polícia chegou no local, isolou a cena do possível suicídio, homicídio ou acidente. Ela ainda não sabe o que foi. A investigação vai buscar esclarecer isso. O delegado acionou os peritos criminais. Aí chegou o perito fotógrafo, tirou umas fotos da cena.
o papiloscopista, que é o perito que coleta as impressões digitais. Vieram mais uns policiais investigadores especializados nisso. Enfim, uma equipe se debruça sobre a cena do possível crime, isolando o ambiente para preservar e coletar os indícios do que aconteceu de fato e de quem foi o agente, caso não tenha sido uma queda acidental ou um suicídio, claro. Feito todo esse trabalho, o corpo da vítima vai para o Instituto Médico Legal para mais perícias. Lá no IML vão ser feitas mais análises de laboratório para comprovar se realmente a pessoa se afogou ou se ela foi jogada já morta. E esses exames médico-legais e laboratoriais vão dar mais precisão ao horário da morte, à causa da morte. Vamos dizer que no nosso exemplo, os médicos legistas concluíram que a pessoa não morreu por asfixia mecânica por afogamento. Ela já estava morta fazia, 2 dias quando ela foi jogada na piscina. E foram encontrados vestígios de uma substância venenosa no sangue da vítima, concluindo que a morte se deu possivelmente por envenenamento. Percebam que essas conclusões obviamente apontam para um homicídio. Uma ou mais pessoas mataram a vítima e a colocaram na piscina para despistar a polícia. Tudo isso que nós falamos até aqui faz parte de um procedimento investigativo que se chama inquérito policial. Esse procedimento ele é instaurado pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Essa autoridade preside o inquérito. E é essa autoridade, o delegado de polícia, que vai requerer os peritos criminais da Polícia Técnico-Científica, ou nos estados que têm Instituto Geral de Perícias, como é o caso aqui do RS, vai acionar os peritos do IGP. Como eu exemplifiquei, os investigadores e peritos vão no local, isolam a cena do crime, coletam indícios, o corpo vai para exames complementares no laboratório do IML e ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, outros investigadores vão olhar o entorno da casa, da cena do possível crime, vão ficar em busca de câmeras de segurança da rua e de estabelecimentos comerciais das imediações, vão entrevistar vizinhos do local para ver se alguém viu alguma coisa. Eles também vão em busca de familiares da vítima para saber se ela tinha algum desafeto, se ela vinha sofrendo ameaças. Eles vão chamar para depor as últimas pessoas que estiveram em contato com a vítima em suas últimas horas antes de ser achada sem vida na piscina. E todos esses elementos vão deixar muito robusto o que a gente chama de inquérito policial, que é essa fase de investigação que a Polícia Civil vai fazer. Mas isso que nós estamos falando não é o processo judicial. Isto é uma fase pré-processual. Isto é uma fase em que é caso de polícia e não caso do judiciário ainda. Então, quando a gente vê numa matéria jornalística fulano de tal foi indiciado, não significa que ele está sendo processado. Ainda está numa fase anterior, ou seja, estão coletando os indícios, estão investigando. E é nessa fase que, justamente para fortalecer as conclusões do inquérito, a autoridade policial pode requerer perícias. E se ela requerer perícias, vão ser perícias criminais. Essas perícias vão ser realizadas pelos peritos oficiais da Polícia Técnico-Científica ou dos Institutos Gerais de Perícias, nos estados que tem, como eu falei. E elas vão ser perícias oficiais, mas elas não são meios de prova. Elas servem para fortalecer e dar sustância à investigação, ao inquérito, mas elas não são provas. Elas não são provas porque para algo ser uma prova, o conceito de prova é de algo que é produzido lá na frente, quando essa situação chegar no fórum e virar um processo judicial, a não ser que seja solicitado o que a gente chama de antecipação de prova. Percebam que isso aqui é crucial para vocês entenderem mais ali na frente, quando a gente falar da lei da escuta protegida, que é isso, a prova, via de regra, ela é produzida quando já tem um processo judicial andando no fórum. Quando ainda está na fase da investigação, do inquérito policial, que é uma fase pré-processual, para algo ser considerado como prova, é necessário que seja pedida uma antecipação de prova. Bom, continuando, com todos os elementos coletados durante a investigação, o delegado de polícia concluiu que foi um homicídio, ou seja, a materialidade do fato é um homicídio, não é um suicídio, não é um acidente, e já tem indícios da autoria do fato, a partir dos depoimentos e de impressões digitais e restos de DNA, que acharam no corpo e no entorno do local. Ele redige as conclusões do inquérito e encaminha essas conclusões para quem? Para o Ministério Público.
sistematizadas na forma de um relatório final. Lá no Ministério Público, o promotor, que aí sim é a autoridade lá do MP, vai ler o relatório do inquérito policial, vai analisar se a investigação foi robusta ou não e vai decidir se ele apresenta ou não esta denúncia ao Poder Judiciário. Isto é a denúncia. Aqui chegamos ao significado técnico da palavra denúncia. Denúncia é a informação do Ministério Público dirigida ao Poder Judiciário, a partir da qual vai se instaurar um processo judicial. E veja que quando o promotor recebe as conclusões do inquérito policial, ele pode decidir se ele vai dar prosseguimento ou se ele acha aqueles elementos que são muito fracos, enfim, ele pode até arquivar. Então, ele pode acolher esse inquérito e dar andamento, ou ele pode arquivar e tudo morre ali. No nosso exemplo, com tudo que foi encontrado e com a robustez desse inquérito, vamos imaginar que o promotor viu que sim, há fortes indícios de crime, de que não foi um acidente, nem um suicídio e de que alguém precisa ser responsabilizado. Diante disso, o promotor oferece a denúncia ao Poder Judiciário. E mais uma vez essa denúncia vai passar pelo escrutínio de uma autoridade. O juiz, quando ler a denúncia do Ministério Público, talvez conclua que não tem elementos suficientes para virar um processo. Ou ele conclui que sim, essa denúncia, ele acolhe a denúncia e ele abre o processo judicial. E é assim que começa a fase processual, com a denúncia, com a capa e com a denúncia do Ministério Público. Então, meu povo, essas são as etapas do nosso sistema de investigação, de justiça, de apuração. Essas são as etapas. Cada uma dessas etapas tem a sua função e tem a sua autoridade responsável. O inquérito policial, que é a primeira etapa, tem como autoridade máxima o delegado de polícia, que vai presidir o inquérito. Depois vai ter essa parte do Ministério Público, em que os resultados do inquérito vão ser examinados pelo promotor, que é a autoridade. E o processo judicial, a autoridade máxima é o juiz. Essas instâncias, elas se relacionam, mas elas são independentes. O MP, por exemplo, é um órgão autônomo. Ele não está subordinado ao juiz. O juiz não é chefe do promotor nem do delegado. São órgãos diferentes, cada um com a sua função, cada um com a sua etapa nesse sistema de apuração e de responsabilização. Vamos dizer que o juiz aceitou a denúncia e foi aberto um processo judicial. Agora, a sede não é a delegacia, nem o MP, mas é lá no fórum que essa coisa está correndo. Até agora, se o acusado não fez menção de fugir, se não fez ameaças a familiares da vítima, se não está atrapalhando as investigações, ele possivelmente vai estar respondendo o processo em liberdade. Ele ainda não é uma pessoa presa ou cujas liberdades serão cerceadas. O processo está só começando. Ele é um indiciado. Agora sim, quando o juiz aceitou, ele é uma pessoa que está sendo processada. Claro, se a criatura está ameaçando pessoas, se deu a entender que vai fugir, enfim, aí ele pode ser preso preventivamente. Mas vamos dizer que não temos nada disso, o acusado está lá de boas. Aí o juiz aceitou a denúncia do MP, foi aberto um processo judicial lá com o seu número no fórum. O que o juiz vai fazer? Ele vai citar o acusado. E o acusado se torna, então, réu no processo. O denunciado, então, vai comparecer numa audiência para ser interrogado pelo juiz. Os advogados do réu ou o defensor público vão ser intimados a apresentar a defesa prévia e a arrolar testemunhas. E aí começa a fase de produção de provas. Aí vão ser produzidas e juntadas as provas. Então, como eu disse, em regra, as provas elas são produzidas na presença do juiz, quando já é instaurado um processo, com a garantia da ampla defesa do réu e do contraditório. Isso são princípios constitucionais. Ou seja, se a prova vai ser o testemunho de alguém, e existe uma prova chamada prova testemunhal, lá na hora da coleta do testemunho vai ter o juiz presidindo a sessão, o réu ou o seu defensor e o Ministério Público. Essa é a regra. Produzir provas em outra etapa é a exceção. Então, a regra é produzir quando já tem um processo andando. Outro ponto é que existem vários tipos de provas. Existem provas materiais, como objetos, por exemplo, uma bala, né? Uma faca. Provas documentais, provas periciais
e provas testemunhais. E não existe uma hierarquia, não existe um tipo de prova que seja melhor do que outro. Aliás, quanto mais provas de naturezas diferentes, melhor para dar base para o juiz tomar uma decisão sobre a condenação ou absolvição de alguém. As perícias também são um meio de prova, mas não qualquer perícia, e sim aquelas produzidas pelo perito oficial do juiz neste momento da produção de provas, o perito forense, aqui nessa etapa do processo. As provas testemunhais vão ser essas coletadas nessa fase, estando presente o juiz e as duas partes, ou seus representantes, justamente para garantir o contraditório e a ampla defesa, que são esses princípios. Esse é o funcionamento do nosso sistema. É por isso que você pode ter o relato de um médico lá da época da delegacia dizendo que viu a pessoa ser jogada. Isso não é uma prova. Se ele disse lá na delegacia, isso era um depoimento que fez parte do inquérito. Para isso virar uma prova, essa pessoa vai ser intimada e vai ir lá no juiz, nessa etapa da produção de provas, quando já tem um processo judicial, e ela vai dizer aquilo novamente, na presença das duas partes ou dos seus representantes, numa sessão presidida pelo juiz. É por isso que a gente vê, às vezes, as pessoas mudarem depoimentos. Uma coisa é na delegacia, outra coisa é quando o depoimento é lá no fórum, em que ele vai virar prova no processo. Prova é isso que é produzido na presença do juiz com a presença das partes, das duas partes. Tá, mas existem exceções. Quando, por alguma razão, uma prova puder ser perdida, aí sim se pode solicitar a antecipação da prova, tanto na etapa do inquérito policial, quanto na etapa em que a situação está no Ministério Público. Existe muito debate no judiciário sobre isso, sobre quem pede a antecipação, se é o juiz, se é o MP, enfim, não é simples assim. Por isso eu não vou entrar nessa celeuma, eu nem saberia discutir isso. Vou deixar aqui no link um artigo que eu achei bem interessante para entender essa questão da antecipação de provas. Mas para o nosso consumo aqui do SUAS, alguns exemplos bem plausíveis de antecipação de provas são os seguintes. Primeiro, vamos dizer que no exemplo desse que eu dei no vídeo da pessoa que estava na piscina, do lado da casa em que o corpo foi encontrado tem um hospital e que da janela do hospital um senhor idoso, que é um paciente terminal, viu quando tudo aconteceu. Esse senhor, que é uma testemunha-chave, se ele não for escutado a tempo, pode ser uma prova importante que vai ser perdida, já que ele está bem mal e pode morrer a qualquer momento. Como eu disse no exemplo, é um paciente terminal. Então você tem o risco de perder essa prova. Nesse caso, se justifica um pedido de coleta antecipada de prova. E repetindo, mesmo que esse senhor já tenha sido ouvido pelo delegado, aquilo não é prova. Ele precisa ser ouvido a pedido do juiz ou do promotor, ou em um sistema que já tem esse pedido de antecipação. E aí ele vai ser ouvido e vai valer como prova, mesmo tendo sido na etapa do inquérito. Outro exemplo típico, e do qual vamos falar bastante daqui a uns dias, é a situação que envolve crianças vítimas ou testemunhas de violência. Vamos dizer que não foi um paciente grave do hospital ao lado, mas uma criança de 7 anos que brincava na rua e viu duas pessoas arrastando o corpo até a piscina. Atualmente já existe um consenso, um entendimento no judiciário de que a memória infantil é altamente sugestionável e que ela tende a se contaminar e a se perder. E depois da lei da escuta protegida, crianças e adolescentes vítimas e também testemunhas de violência, via de regra, vão ter seus depoimentos coletados em produção antecipada de prova. Entendeu onde entra o depoimento especial? Ele é uma produção, ele pode ser requerido em produção antecipada de prova. Então, minha gente, produção antecipada de prova é toda prova que foi produzida antes da abertura do processo, seja na fase de inquérito policial, seja na fase em que está no MP. O pedido de antecipação vai se justificar tendo em vista que essa prova precisa ser preservada, sob pena de ser perdida para sempre. Mas para ser considerada prova, não é qualquer coisa, assim, coletou o depoimento, depois aquele senhor morreu, ninguém pediu antecipação. Não, ela tem que obedecer certos ritos, ela tem que ser requerida por uma autoridade. Não dá para simplesmente pegar uma declaração de alguém lá na delegacia e dizer isso aqui virou uma prova, se não teve esse rito da antecipação de prova. E isso, como eu disse, ele é bem discutido no judiciário ainda, a gente não encontra tanto material e quando encontra várias opiniões sobre isso. Mas voltando aqui às etapas do processo. Vamos dizer que teve a citação, o interrogatório, a etapa de produção de provas,
Foram reunidas as provas materiais, documentais, testemunhais, foram realizadas as provas periciais, que são aquelas pelo perito oficial do juiz, o perito forense, e foram juntadas as provas antecipadas, que tinham sido solicitadas conforme manda o figurino. Tudo isso vai fazer parte do processo judicial. Desde a denúncia do MP, todo esse calhamaço de coisa vai ser juntada e vai ser analisada pelo juiz. Vai vir a fase de alegações finais, em que a defesa e a acusação vão apresentar os seus últimos argumentos e a partir daí o juiz condena ou absolve o réu. Ele profere a sua sentença, que passa a ter efeitos assim que proferida. Digamos que o réu seja um réu primário, que não tenha nenhum antecedente, que não está fazendo menção de fugir, que não está ameaçando ninguém. Ele vai poder recorrer da sentença a um tribunal superior. E dependendo da situação, ele vai recorrer em liberdade. Os advogados dele ali, depois da sentença, se foi condenatória, já vão pedir um habeas corpus e ele vai recorrer em liberdade. Tendo ele endereço fixo, não exercendo risco à sociedade, não prejudicando as investigações, a defesa vai fazer esse pedido e vai ser atendido bem possivelmente. Então, outro ponto interessante que a gente tem que saber é o seguinte: muitas pessoas às vezes não entendem isso, mas a impunidade, mas entendam uma coisa. Toda a nossa lei, ela é pensada para evitar o maior dano. Aliás, todas as leis do mundo. Qual seria o maior dano? Deixar o assassino solto ou prender o inocente? Os dois erros são graves, só que é considerado pior prender o inocente do que deixar o assassino solto. Então, o sistema penal trabalha com a presunção de inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Por isso, em um Estado democrático de direito, ninguém é condenado, ninguém é considerado culpado sem o devido processo legal, que é justamente todo esse rito no qual os sujeitos vão ter direito ao princípio do contraditório, ou seja, de contradizer com o mesmo tipo de provas aquilo que foi apresentado contra eles, e da ampla defesa. Tem gente que é mais punitiva e acha isso muito absurdo, mas como eu disse, isso garante que ninguém seja julgado e condenado e preso de modo arbitrário. Isso garante que todos nós sejamos considerados inocentes até que se prove o contrário. Isso limita o Estado nessa função de investigar, condenar e punir, garantindo que todo o processo seja feito com ampla defesa ao acusado. E agora, começando a trazer para a nossa realidade, no exemplo que eu dei, que foi bem drástico, existe um corpo numa piscina, isso é um fato que se impõe por si. A materialidade desse fato não dá para negar, tem um corpo na piscina. Agora, digamos que haja dúvidas se o fato ocorreu. Ou que esse fato, a priori, não tem indícios tão claros assim. Digamos que não é um corpo boiando numa piscina, mas é uma criança dizendo que o avô a obrigou a olhar filmes pornográficos. E aí tudo isso vai se complicar ainda mais, pois nós temos um fato que não vai deixar marcas, pelo menos marcas físicas, e no qual a palavra dessa vítima vai ganhar uma relevância central. Assim como foi necessário preservar a cena do crime, lá no exemplo do corpo na piscina, agora a cena do crime é a memória da criança e o seu relato. Digamos que ela não lembre direito quando aconteceu, digamos que tenham sido várias vezes, digamos que ela tenha passado por várias entrevistas. Vocês percebem como logo isso vai se relacionar direto com o nosso assunto aqui? Eu não vou entrar nisso ainda. Mas isso aqui de conhecer esse funcionamento do sistema de investigação, toda a parte da polícia, do Ministério Público e do Judiciário, não vai servir só para mexer nos vesperos do SUAS e do sistema de justiça, mas vai servir também para a gente entender o funcionamento da lei da escuta protegida. E por que não nos cabe produzir provas? Se você sair daqui sabendo o que é prova e o que é antecipação de prova, nossa, já tivemos um longo caminho andado. Então, por enquanto, eu gostaria que você ficasse com as seguintes informações. 1. Existe um fluxo que começa com investigação, que é o inquérito policial, que chega ao Ministério Público e que só então, quando o promotor oferece denúncia ao Poder Judiciário, isso vira um processo. A investigação é lá da polícia, ela pode envolver diligências e perícias criminais, mas isso não são as provas e não tem nada a ver conosco porque esses peritos criminais são oficiais da Polícia Civil. Que provas são produzidas lá no processo ou, quando puderem ser perdidas, elas até podem ser produzidas antes, em caráter de antecipação de prova, mas isso tem que seguir um rito para poder ser considerado uma prova. E mais uma vez,
que nada disso tem a ver com a gente, que as nossas informações em nenhum momento vão se encaixar enquanto provas, porque nós não somos peritos oficiais, porque nós não estamos inseridos neste fluxo aqui. Quando a gente começa a conhecer esse universo, a estar sabendo que tudo isso existe, mas que não nos pertence, as coisas vão ficando mais claras. Semana que vem a gente continua esse assunto. Eu continuo aqui de professora de psicologia jurídica e aos poucos tudo isso vai clareando a sua mente e você vai compreendendo onde eu vou querer chegar. Não se preocupe, eu vou voltar para o SUAS, tá? Não fuja de mim. A prof de jurídica vai aparecer mais uma vez semana que vem, mas logo, logo eu volto a ser uma mulher do SUAS. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, se você acha que esse vídeo e outros foram importantes para você, para o seu cotidiano, compartilhe, comente e inscreva-se aqui no nosso canal. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!